Boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui com o Chá da Saúde e o Chacoalhe. Toda quinta-feira às 16 horas nós estamos juntas agora para trazer aí um caminho, uma inspiração, caminhos de autoconhecimento e nós vamos juntos aqui. Nós vamos começar com o chá, né? Exatamente, o verde, né? O verde. Então tá bom, é isso aí, chacoalhe Maravilhoso. com o chá e vamos já brindar, porque aqui a gente brinda a vida. Exatamente. A gente já começa brindando e esse é o propósito, né? Brindar ao bem mais precioso que a gente tem. A vida. A vida. Viva a vida. Viva a vida. Saúde, viva a vida. Ai, que delícia. Ô, Ali, enquanto a gente toma esse chazinho, eu gostaria de colocar um vídeo pra gente colocar a nossa autorreflexão sobre ele, porque ele fala sobre a vida. Então, enquanto a gente toma um chá, aí eu vou colocar e aí a gente vai discorrer sobre ele aqui e também sobre a sua história, porque eu acho que tem muita coisa pra gente passar pra todo mundo aí de casa, tá? A vida é só um dia. Nascer, viver, morrer. Tudo acontece dentro de um único instante. O agora. Você não morre no fim da vida. Você morre no fim de um dia. E tudo que viveu foi hoje. E o ontem já se foi. É chão que ficou para trás. O amanhã ainda nem existe. É só promessa no vento. Tudo que você realmente tem é o hoje. Por isso, não diga que vai ser feliz no ano que vem. Não diga que está esperando as férias, o amor da sua vida, a aposentadoria. Não diga que precisa de mais tempo. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais presença. Querer uma vida feliz é bonito, mas talvez seja grande demais. Talvez o segredo esteja em querer algo menor, mais possível, mais gentil. Um dia feliz. Só isso. Um bom dia. Porque quando se tem um dia feliz, você tem uma vida feliz. Então que hoje seja esse dia. Um dia leve, risonho, sincero. Um dia onde você se lembre de estar vivo. E ao final possa dizer em silêncio: hoje eu vivi. Não é lindo? É lindo. Essa e menina aí, é uma querida, né? Ela passou um tempo na Índia, fez um trabalho só de ouvir a voz dela. É muito maravilhoso, incrível. né? E assim, eu acho que traz uma mensagem muito grande sobre esse lugar da vida, esse caminho que muitas vezes a gente vai buscar. Eu tava um pouquinho antes aqui da gente começar a gravar, conversando aqui com o Adriano sobre esse lugar que ou a gente tá no passado, remoendo as coisas do passado e isso se torna a depressão, ou a gente tá no futuro criando uma grande ansiedade. E nós tomamos o café ali, também falamos sobre esse lugar do materialismo, que não tem problema nenhum eu pensar no futuro, em ter as coisas, mas eu não posso me apegar a isso. E aí você tem um caminho, né, Wally, que acredito que vai de identificação com muitas pessoas. Você cruzou por um caminho que talvez algumas pessoas não cruzaram, mas passaram por aquela dor. E você foi buscar um lugar de recolhimento. Você aprendeu a viver na floresta, que você me contou e vai contar para todo mundo aí. E você percebeu esse lugar de que, tudo bem, precisou se encontrar com você, mas esse lugar sozinho não colocaria você realmente para vivenciar com outras pessoas, né, trocar, e agora você tem um lugar de troca. Então eu acho que assim, eu acho que esse vídeo ele traz um lugar de muita importância para que a gente se mantenha nesse momento presente, porque é aqui que nós vamos encontrar a cura, aqui que nós vamos encontrar o autoconhecimento. Então eu vou deixar agora para você poder contar a sua história, porque eu acho que tem muita gente aí de casa que vai se identificar, que já passou por isso, ou pela depressão, ou pela ansiedade. Você, no episódio passado, você contou sobre uma tentativa, né, então já pensou sobre isso. Eu também já passei por essa dor e a gente falou sobre isso, né? Só quem já sentiu essa dor é que pode falar mesmo de verdade. E é uma dor
física, né? É uma dor tão profundo, ela vem da alma, mas a gente sente aqui na matéria. E a gente sabe que é um processo que ninguém vai tirar a gente dele, a não ser a gente mesmo, né? Vai lá, Ali, com você. É muito louco, porque você falando assim, me rememorei a um dos episódios que eu vivi, que eu fiquei 10 dias jogada no chão sem conseguir levantar. Depois de um processo muito grande de perda, né, de não ter chão, e eu né, fui vendo todos esses processos, né, esse vídeo, a gente está falando, que a gente já falou. Então, assim, foram muitas histórias, né? Então, em 30 minutos não dá pra gente contar. A gente tem muitos episódios aqui, gente. A gente tem a TV assim, Praia Grande SP pra transmitir bastante aí pra gente. E a gente tem os nossos canais pessoais também que vocês podem acompanhar aí. Pode procurar aí Ateliê Ali da Costa, Érica Massoco. A gente tem muito pra falar. E, vamos lá, pode essa é a intenção, gente. Essa é a intenção. A gente tá aqui num lugar que é muito especial, que é muito mais do que uma pousada. É a minha casa, meu ateliê, não minha só, mas várias pessoas vivem aqui, mas é o meu ateliê. Mas a gente tá nesse lugar, Érica, pra compartilhar a vida. Por quê? Porque senão não faria sentido. Porque o que eu descobri, né, ao longo dessa minha trajetória foi assim, por mais que a gente sejam seres individuais, por mais que a gente busque a felicidade, a gente vive em conjunto, né? Nós estamos num planeta que é único e que todos nós fazemos parte. E que isso, na verdade, eu já entendia, já sabia, né, desde muito cedo e tal, mas eu tive que muitas vezes perder os bens materiais, perder quase tudo, inclusive perder a vida. Algumas vezes eu quase perdi, por isso a gente brinda. Porque nós estamos aqui para poder compartilhar o bem mais precioso. Porque se eu tivesse tirado a minha vida, eu não ia poder estar aqui. Então, eu ainda tenho o meu bem mais precioso. E aí eu também não ia, se eu não tivesse mais viva, eu não ia poder ter alegrias, mas eu também não ia poder ter as dificuldades. E esse caminho e esse lugar do passado, presente e futuro são as existências que a gente tem. Então, o nosso passado, ele não deixa de existir na nossa memória, mas ele não existe mais. A gente não pode voltar lá atrás e mudar. Claro que na filosofia budista tem uma coisa que, inclusive, a gente consegue mudar algumas coisas, mas não que a gente volte, porque ele não existe mais. A hora que a Érica chegou aqui, na hora que a gente começou esse programa, não existe mais. Já foi efêmero. E o final desse programa ainda não existe. Tudo pode acontecer aqui. Então a gente tem ideia de que as coisas possam caminhar para um lugar. Mas, efetivamente, a única coisa que a gente tem é este momento que a gente está falando. Exato. É este momento presente que já passou na hora que eu falei. Então, é muito maluco isso. Quando a gente consegue entender o funcionamento da vida, ele é maravilhoso. E quem me trouxe isso foi o budismo Nichiren. Porque eu tinha rodado todas as religiões, todas as filosofias, e estudado um monte de coisa. Por quê? Porque eu achava, desde a minha trajetória, que eu era errada do mundo, que tudo dava errado era por minha causa. Na verdade, não causa. Na época eu entendia que era culpa. Então, a nossa sociedade, ela traz uma culpa pra gente absurda, que o ombro vai ficando assim. Tanto que eu ainda tenho os meus ombros assim, por mais yoga que eu faço, eu sei que eu ainda vou conseguir, né, voltar a isso, mas ainda existe uma coisa que o meu corpo, ele ainda reflete todos os anos de processos de culpa que eu tive. Por quê? Porque eu tô viva mesmo, porque eu tinha que estar, eu tenho uma missão. Porque com 2 anos eu fui desenganada pelos médicos, eu tive uma doença, né? Meus pais tinham já minhas 2 irmãs e eu adoeci e eu tive que ter muitos cuidados. Então era médico em médico em médico toda semana de tal e tal. Isso foi muito interessante que você me contou sobre essa sua história, né? De você com 2 anos não ter... você não sabia se no dia seguinte você estaria viva. E eu acredito que ali você já fez um aprendizado de presença, porque era mais um dia. Mais um dia, gratidão por mais um dia. Até você me contou que quando chegou aos 15 anos de idade, você realmente teve alta. Então foram bastante tempo de treino de presença,
né, não sabendo, você ouvia Eu do não seu sabia. pai, né? Eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu sabia que eu tomava bezetacil todo dia, eu tinha sonhos terríveis com gente de branco, então eu fui criando traumas. E ao mesmo tempo era aquela coisa, mais um ano, né, filha? Mais um ano, que delícia. E aquilo era tipo, não era compreensível. Eu não tinha essa noção que eu tenho hoje. Mas ao mesmo tempo que eu tinha aquele processo de presença, eu ia vendo situações que eu acabava causando na família e que eu tinha convicção absoluta de que eu era culpada. Então a culpa veio muito enraizada junto com o momento presente. Então o que acontece na escola foi terrível, né? O bullying, por exemplo, por quê? Porque eu tinha que ir na escola no dia da educação física, que era o dia que todo mundo brincava, e eu tinha que ficar parada, porque eu tinha que ir só para responder presença. Eu não era... Você não podia participar. Eu não podia participar e também não era liberada para ficar em casa para eu não vivenciar aquilo. Eu tinha que ficar, e aí eu tinha a bola. Então eu só tinha os amiguinhos se eu desse a bola para eles jogarem. Então, assim, era muito difícil. Hoje eu consigo compreender isso depois de muito estudo, depois de muito compreender, de muito olhar para dentro e fazer a minha revolução humana, que é o que eu venho aprendendo nesses últimos 15 anos. Né? Então, hoje eu estou com 57 anos e aí eu tive, então, imagina, né, 15 deles que eu estou respirando. Ai, que delícia. Né? Então, assim, é muito significativo. Claro. Por que a importância da gente compartilhar esse aprendizado? Porque eu não estou falando de alguém que eu ouvi falar, eu estou falando de mim. Né? E eu não tenho vergonha de falar de todas as coisas que eu vivi, porque esse é o meu papel. Eu tenho uma missão de compartilhar que tudo é possível, ou seja, não existe o impossível. Porque a gente tem vida, enquanto a vida é esperança. Eu sempre ouvi isso de algumas veteranas, né, que me auxiliaram muito e tal. Ali, respira, segue aquele ritmo do ar, né, por hoje, né? Então, às vezes a gente não consegue fazer, aí a depressão quer pegar, a escuridão fundamental tá ali batendo em você, você vê que as coisas estão acontecendo, você quer respirar e não consegue. Às vezes não consegue, mas com a ferramenta que eu descobri, que eu tive a oportunidade da vida, que faz a gente brindar e chacoalhar, eu consegui virar essa chave, mas foi muito tempo, e muita dor, e muita angústia. Por quê? Porque com 15 anos, quando você fala, como você falou, né, eu recebi alta, 14, 15 anos e tal, os meus pais, né, achando que já tá, que legal, agora ela tá, né, curou, né, só precisa fazer um acompanhamento e tal. Eles achando que eu, né, ia ser a legalzinha, que eles iam acalmar. Gente, eu tava em plena adolescência. Foi um caso, eu não pude fazer nada na infância inteira. E desculpa que eu posso fazer alguma coisa? Beleza, aí dançou. Tadinho deles, gente. Foi descobrir o mundo. Fui descobrir o mundo e eu era kamikaze. Tô tentando deixar de ser um pouco, né? Porque eu me jogava nas coisas assim, aí pá, batia e caía. Né? E aí fazia assim, vamos lá, né? Só que com isso também, essa coisa do viver o momento presente. Então, o que eu venho aprendendo hoje, né? A gente falou, o passado não existe, o futuro ainda não existe. O que existe é esse momento presente. Isso é um dos termos mais importantes dentro do princípio budista. Dentro do yoga. Dentro do yoga que tem a ver a questão... o yoga e o budismo, eles estão muito atrelados lá na Índia, desde o processo de autoconhecimento, de centrar, então é corpo, mente, então tem toda essa coisa. E aí o que acontece? No budismo que eu pratico, que é o budismo do Sutra do Lótus, né, que foi o último ensinamento do Buda Sakyamuni, ele coloca algumas questões muito boas, que assim, ele despertou como é que funcionava a vida. Então, ele compartilha esse processo, né? E tem todos esses ensinamentos que vêm, mas isso só nos últimos 15 anos eu venho aprendendo. Então, tem toda uma história, uma filosofia que também você, enquanto yogi, estuda para que a gente possa conectar e usar essa questão do passado, presente e futuro de uma forma adequada
ao nosso momento presente, inclusive. Ô, Ali, e falando assim um pouquinho desse momento presente, porque parece meio utopia, né? Porque todo mundo se fala... tem outras técnicas também que falam sobre o momento presente e isso parece que tá muito distante. Nós estamos dentro de uma sociedade que tá muito conectada, né, com esse aparelhinho e também tá muito conectada com o movimento. A gente foi criado, né, nesse movimento que descansar não é possível, que isso não é o momento, que o momento, né, ocioso não é um momento realmente de criatividade. Então a gente já tem isso um pouco enraizado, né? E aí, assim, tirando um pouquinho, né, assim, até dessas filosofias que a gente segue, né, e trazendo um pouco mais de estudo, né, para dentro disso, e aí eu não sou especialista nisso, mas eu gosto muito de observar esses estudiosos que trabalham a neurociência e a física quântica. Perfeito. Que eu acho muito que ele traz esse lugar de estar comprovado cientificamente. Estudos comprovam como que a mente funciona. Perfeito. E quando você consegue trazer ela para o momento presente, você abre um rio de possibilidades, né? Perfeito. Então, eu acho que assim... Parece muito distante viver no momento presente. Parece que a gente está falando que é algo que somente é para quem está buscando iluminação. Mas eu acredito muito na prática, no exercício, na constância, na disciplina. É perfeito. E eu acredito que a mente ela pode viver no momento presente através dessas práticas. Então eu contei um pouquinho para você que eu também passei por esse escuro da alma. E eu acho que todo mundo vai passar. Porque nós viemos aqui para se desenvolver, né? Tá todo mundo aqui nessa terra, não é de brincadeira, né? Lógico que a gente pode viver ela como esse momento feliz, mas todo mundo aqui tem um propósito divino e sagrado. Nós viemos aqui fazer algo mais, representar a força de Deus aqui nessa terra. Então, sim, a gente pode vivenciar tudo isso, mas nós vamos com leveza, passar. né? Nós vamos passar por um movimento, né? Então eu sinto que cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, seja qual caminho a pessoa escolher, ou o yoga, ou o budismo, o principal é o que essas ferramentas ensinam pra gente como manter no momento presente, né? Então, eu faço a prática de yoga, faço a respiração, faço a meditação e foi o caminho que eu encontrei que mais se conectou com a minha presença, porque eu tava indo buscar, eu te contei isso, né? Eu tava indo buscar no evangelismo, no Santo Daime, que olha, eu tenho o maior apreço por todos esses lugares, né? Eu fui buscar fora de mim. E quando eu disse assim, não, eu vou parar tudo e agora eu vou buscar aqui. E aí essa ferramenta para buscar aqui foi uma ferramenta aqui de desenvolvimento do momento presente. Então eu acredito que quando você traz essa sua ferramenta, né, que você faz o mantra, né, que eu não sei pronunciar e ela vai falar aqui pra gente, eu vou aprender, mas eu acredito que essa ferramenta te trouxe a presença. Então a gente tem ferramentas que trazem presença, mas a gente precisa ter disciplina. É por isso que eu dizia para minha irmã, que já era budista, que eu nunca ia fazer esse negócio. Imagina que eu vou fazer isso aí. Não, eu nunca tive disciplina de nada. Né? Então, assim, tem muito essa coisa, né? Porque essa coisa de ficar fazendo uma coisa, ou planejar, ou fazer. Então, assim, o futuro te dá ansiedade, muito, né? E o passado te dá remorso. Né? Então, assim, esse momento presente, ele é muito importante, mas, ao mesmo tempo que você está vivendo o momento presente, e o fato de eu ser muito intensa, né? Então, a intensidade do tipo, pode acabar, e o detalhe, aí quando você encontra uma filosofia que te explica que a gente nasce, cresce, envelhece e morre, tem gente que nem envelhece, já morre, e que se você conversar com a morte todos os dias, você não perde tempo, não perde tempo. Não perde tempo falando mal dos outros, não perde tempo se lamentando, porque a lamentação dentro da nossa filosofia de vida, a lamentação apaga a boa sorte. Enquanto você está falando mal do outro, enquanto você está se lamentando porque você não tem, enquanto você perdeu a oportunidade daquele momento presente, que é o teu presente, de achar uma solução maravilhosa para aquela situação que você se encontra. Falou tudo. Não é? Maravilhoso. Então, assim, ela me chega. Aí, se você olha e fala assim, cara, e se agora? Se eu, por acaso,
Nossa. Vou estar feliz ou tá triste? Eu vou estar cheia de remorso porque teve aquele fez isso pra mim, aquela lá fez aquilo, porque vai inflando, né? E o detalhe dentro da vai inflamando. Inflamando, exatamente. É que Inflando e inflamando. O legal é uma coisa assim que quando você olha e fala assim, dentro da nossa, né, filosofia, eu sempre falo muito que eu tenho estudado muito. O lance da filosofia budista do Nichiren Daishonin é fé, prática e estudo. Se você não estudar para você entender a tua fé, para você não fortalecer, não adianta só orar, só fazer, não vai adiantar, porque ela não é uma coisa que alguém vai resolver para você. É a lei mística de causa e efeito. O que eu faço retorna para mim mesmo, intensidade e proporção. Você falou de física quântica, é exatamente isso. O Nam-myoho Renge Kyo, ele é pura física quântica. Então já existem estudos, né, sobre essas filosofias diversas e os membros da Gakkai, por exemplo, tem eu até vou buscar essa pesquisa em Harvard, que as pessoas que são dessa ONG mundial que promove, são pessoas leigas, praticantes e tal, e que não é de misticismo, que não é de ir atrás de nada, é estudo, é prática e tal, porque assim, ser iluminado num templo, ser Buda num templo é fácil. Vai ser iluminado tendo conta para pagar, tendo chefe chato, tendo marido ou mulher que não tal, tendo tantas crianças para cuidar, tendo fome. Como é que você faz isso? Isso é muito importante, assim, porque houve um tempo que eu me retirei mesmo da sociedade e você também contou um pouco. Eu acho que eu não fui tanto ao extremo de você de viver de peixe, mas... Viver de peixe de folhinha. De folhinha, né? A minha tristeza foi tão profunda que eu precisei sair de São Paulo, eu precisei me afastar da minha família, eu precisei me afastar dos meus amigos, porque eu precisava chorar sozinha. E até que eu fui levada, assim, por Deus mesmo, para essa comunidade no Espírito Santo. E dentro dessa comunidade morávamos em 17 pessoas ali. E tinha uma casinha que era muito afastada dentro da comunidade, mas ela ficava afastada da comunidade, ela ficava no meio da mata, era um quarto com uma porta, a sala não tinha porta, às vezes eu acordava na sala, tinha Bambi, na sala tinha cobra, assim, sabe? Tipo, eu fui parar no meio do nada, eu comecei a não querer socializar com a própria comunidade, porque eu senti assim, eu preciso ficar distante, porque aqui eu não machuco ninguém, sabe? Aqui ninguém me machuca também. E foi importante, eu vivi 4 meses dentro dessa casa. Depois de lá, a hora que eu já estava saindo daquele processo, mas eu fiz grandes processos meditativos ali. Aí eu fui pra Bahia, eu falei, preciso de sol. Preciso de sol, calor, festa. Porque eu já tava saindo do casulo, assim. Mas eu precisei ir pra esse lugar. E eu percebi que, depois de tudo isso, eu ainda voltei pra São Paulo. Passei por mais um processo. Então eu percebo que a gente vai passando por processos de readaptação, aonde, pra mim, eu preciso parar. Às vezes eu preciso soltar tudo que tá ao meu redor para eu poder enxergar qual é o meu caminho, sabe? Você falou uma coisa muito significativa. Solta. Solta. Então, assim, eu já passei momentos de fazer 10 horas, 11 horas, 24 horas de Nam-myoho Renge Kyo. Porque a dor e a ansiedade eram tantas que a minha irmã sempre dizia e diz: quando você não sabe o que fazer, você faz Daimoku. Daimoku é a recitação contínua do Nam-myoho Renge Kyo. Então eu tava ali numa situação que eu não sabia o que fazer. Então o que eu vou fazer? Vou fazer Nam-myoho Renge Kyo, né? Porque eu tenho que fazer, porque tem situações, porque isso, que aquilo. Então é muito louco, por quê? Porque tem momentos que a gente precisa mesmo se recolher, né? E o meu recolhimento foi quase 10 anos nesse movimento, tendo alguns momentos que eu voltava para a sociedade, fazia alguma coisa, me iludia de novo, voltava para casa, que era no meio do mato, pequenininha, metade dessa sala aqui, de madeira. Eu aprendi a comer a floresta, né? Eu aprendi a me virar, aprendi a usar o fogão a lenha em vez de gás, porque eu não tinha nem dinheiro para o gás. Então, assim, teve muitas histórias dessas. E aí, o que acontece? Quando você percebe que quando você desperta para o que realmente importa, fica mais leve. E aí o que acontece? A gente
tem uma coisa que budista não é egoísta. Como é que eu vou viver sozinha, feliz, alegre, contente, lá no meio da mata, que estava maravilhoso para mim, se as pessoas que estão ao meu redor, na minha frente, estão em sofrimento? Como é que eu posso ser feliz, de fato, se aquela pessoa, a humanidade, está ali em sofrimento? Me explica. Ali, então nós vamos encerrar um pouquinho esse chá da saúde com o chacoalhe, trazendo para todo mundo aí de casa essa reflexão que você trouxe. Como é que eu posso ser feliz sabendo o que está acontecendo e não fazer nada, ver o outro e não fazer nada? Como é que a gente pode, né, fazer alguma coisa? Por onde que a gente pode começar esse movimento? Então a gente vai deixar aí para o próximo chá da saúde, porque nós vamos continuar aqui neste mesmo lugar, tomando aqui um chazinho, e você aí de casa vai acompanhar com a gente no próximo chá da saúde com o chacoalhe, para que você possa saber um pouco mais sobre esse caminho. Muita gratidão a você. E olha só, tem muita história e muita reflexão. Aproveita essa semana para pensar bem, eu tô feliz? E as pessoas que estão ao meu redor, elas estão felizes? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer que impacte positivamente a vida minha e do outro? E aí, que tal? Um brinde à vida. Um brinde.